escreve para Exame, Febraban-Tech e a Cointelegraph, além de ser professor do MBA na USP e cofundador da Spiraling Innovation Consulting. Bruno, seja muito bem-vindo, muito legal estar aqui com você hoje para poder compartilhar toda a sua trajetória, essa sua experiência, esse olhar apurado aí nas inovações financeiras e agora com o lançamento do livro A Era da Criptoeconomia. Estamos muito ansiosos para saber o que a gente pode trocar. O Gira Talks é um espaço onde a gente acaba fomentando e aprendendo nas novas tecnologias que a gente tem, muito focado também no Web3, mas na grande espiral da inovação e todos os impactos que isso acaba trazendo em todos os setores, não só no marketing. Então, vou passar a palavra para você. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, poder fazer esse papo, esse talk, dividir aqui algumas das percepções a respeito não só do livro, né, mas eu acho que é ampliar também a discussão acerca do trabalho que vocês já fazem de discussão sobre o Web3, mas conectando isso muito, tanto na realidade de inovação financeira, que é o meu forte, né, que é onde eu realmente me especializo, é um tema que eu sou apaixonado, mas também a gente não pode ignorar as possibilidades que são abertas para a sociedade como um todo, não só para o mundo financeiro, né? Então, acho que o grande lance aqui do papo é a gente poder dar essa visão ampla de diferentes possibilidades para onde tudo isso está levando a gente. Tá? Muito bom dia novamente. E, assim, muito bom começar. Não sei, aqui em São Paulo está meio chuvosinho, tá? Estou com o Kings of Convenience aqui que eu gosto. Então, já deu uma melhoradinha no tempo aqui para mim no dia. Vou subir a apresentação aqui para vocês, pessoal. E, novamente, fiquem à vontade para também tendo dúvidas. Né? Não sei como é que a gente faz, hein, Paulo? A gente segue direto, deixa o pessoal perguntar mais no final, ou vão catalogando as perguntas que aparecerem no meio do caminho para a gente fazer? Como é que você acha melhor? Normalmente a gente deixa o speech correr, né? E aí as pessoas que forem tendo dúvidas, pode mandar no chat aqui da sala, a gente vai fazendo depois uma fila de perguntas, e aí no final a gente tem um tempinho, né, de Q&A para tirar algumas dúvidas, para fazer algumas reflexões, então pode ir na sua aí, a gente vai guardando as perguntas aqui para o finalzinho. Maravilha. Vocês enxergam minha tela? Beleza, tá aparecendo sim. Boa, vamos lá então, pessoal. Bom, o mote aqui é a Era da Criptoeconomia, que também é o nome do meu livro, que o Paulo acabou de mostrar ali no comecinho, que é esse livro aqui, que saiu agora no mês de setembro, foi o lançamento dele. Ele já se tornou um best-seller nacional, inclusive, né? Não é só um best-seller de nicho, mas um best-seller nacional dentro da categoria de negócios, tanto pela Veja, né, que também publica ali semanalmente os seus best-sellers, como também pela Publish News, que é o ranking também das livrarias, né, que a gente tem no Brasil. Então, o livro ele teve um impulso muito positivo nesse comecinho da jornada. Eu, inclusive, contei aí com o suporte da turma da TPZ e da Go Blockchain no pré-lançamento, que a gente fez um NFT especial para quem adquirir esse livro no pré-lançamento. Foi uma experiência bem interessante que a gente pôde desenvolver. E, obviamente, o que a gente tem é aquele termo americano que é eat your own dog food. Né? Então, a gente tem que, de fato, abraçar e fazer os testes da tecnologia que a gente está professando, que a gente está falando aqui. O livro é sobre isso, foi muito bem... casou muito bem a condição da gente poder fazer esse lançamento dessa NFT, que tem alguns benefícios em relação à comunidade que a gente constrói em cima do novo mercado financeiro, que é o nome da comunidade, e que orbita também outras iniciativas que eu tenho, como Fintech Talks, que é uma marca que eu trabalho desde 2015 para eventos e agora retomando com podcasts também, inclusive, que vai logo sair o episódio onde o Paulo vai estar presente, onde a gente fala um pouco sobre tokenização de comunidades. Então, tudo isso se amarra dentro desse capô, debaixo desse capô da Web3, de tudo isso que a gente aborda dentro desse livro, tá? Um pouquinho sobre mim, a Helena falou aqui, falou no comecinho um pouquinho a respeito da minha bio.
Mas eu sou um cara que eu comecei no mercado financeiro tradicionalmente, tá? Antes disso, trabalhei em indústria. Para ser franco, a primeira experiência profissional que eu tive foi na Philips, né? Então, foi trabalhando na parte de Domestical Appliances da Philips, que se chama Valita, né? Que foi adquirida aqui há muito tempo, né? E a marca ainda continua agora debaixo do capô da Philips. E eu comecei lá, trabalhando muito na área de qualidade, né? Gestão de processos e tal. Depois disso, entrei no Unibanco, pelo processo de trainee do Unibanco, voltado para a área de seguros. Então, entrei pela seguradora do Unibanco, minha primeira experiência dentro do mercado financeiro. Depois disso, eu tive a oportunidade de passar pelo processo de fusão com o Itaú. Aí eu saio da parte de seguros e vou atuar especificamente na área de consultoria de investimentos. Então, fui um consultor de investimentos cobrindo Minas Gerais, que eu sou mineiro, inclusive. E depois disso, saí do Itaú, vim para São Paulo, isso foi em 2011, quando eu comecei a atuar num banco de médio porte aqui de São Paulo, chamado Indusval. Na época, o Indusval era um banco muito voltado para crédito, e ele trouxe alguns sócios estrangeiros, inclusive um fundo de private equity chamado Warburg Pincus, e ele mudou o nome para Banco Indusval Partners, ou BIP. E aí eu saí de uma posição de consultoria de investimentos, pessoa física, né, de pessoas voltadas aí para private, e eu comecei a olhar muito para o corporate, né, e comecei a atuar junto a empresas de grande porte quando eu vim aqui para São Paulo atuando nessa outra empresa. E o interessante foi o seguinte, que quando eu mudei para cá, né, a partir do momento de 2011, saindo da região ali de Minas Gerais, do Horizonte para cá, e sul de Minas, que eu atuava muito ali, eu comecei a ver um movimento de startups acontecendo. Isso foi bem interessante. 2011 tinha umas conversas, não sei se vocês aqui já ouviram falar, quem mora aqui em São Paulo, do BR New Tech, né, que eram fóruns de discussão a respeito sobre inovação financeira, sobre inovação de uma forma ampla, sobre startups. E o BR New Tech era um evento que tinha começado ali em 2010, se eu não me engano, e eles promoviam talks frequentes, aconteciam, se eu não me engano, com a periodicidade mensal, e era um foro super aberto, onde a gente tinha a oportunidade de conectar com várias pessoas. Então, eu trabalhava no banco durante o dia, e durante a noite eu frequentava esse espaço para trocar muitas percepções e experiências com o pessoal, e isso foi muito legal, porque eu comecei a ver que esse ambiente de inovação, sobretudo no ambiente de startups, ele é muito mais aberto, muito mais inclusivo do que outros ambientes que eu frequentava. Quando eu formei, eu tinha uma pira de entrar no mercado de banco de investimento e tudo mais, e aquilo ali é um ciclo super fechado, é um ambiente muito difícil, um ambiente que o funil é muito apertado para que as pessoas participem daquilo, né? Enquanto, quando a gente olha para a realidade do mercado de startups, só de frequentar ali à noite, trocar informações, ideias com as pessoas que participavam lá, sempre tinha um painel, e era muito democrático no sentido de que tinha desde, por exemplo, o country manager da Adyen, que é uma empresa de pagamentos europeia, discutindo com uma pessoa que queria montar um Tinder para cachorro, né? Então era um ambiente super aberto ali, e eu fiquei fascinado com aquilo. E comecei a me envolver bem frequentemente, trabalhando ali em banco, e à noite, com o passar do tempo, não só me envolvendo nesses fóruns, mas também sendo mentor de algumas startups com a expertise financeira que eu tenho. E aí a coisa foi evoluindo, e quando chegou no livro de 2013, eu saí dessa instituição que eu trabalhava, que chamava BIP, fui para outro banco chamado Modal, que hoje é bem conhecido pela corretora dele, mas ele é um banco de investimento prioritariamente lá do Rio de Janeiro, mas está atuando aqui no escritório deles na JK em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a ver que, em paralelo a essa discussão e esse ambiente que eu já frequentava de startups e inovação aqui em São Paulo, estava começando a surgir uma discussão sobre inovação financeira e sobre fintechs em outras partes do mundo, né? Isso ali no início de 2013. Nessa ocasião, eu saí de férias e fui
fui para Vale do Silício, Londres, para entender, em Nova York, entender o que estava rolando em termos dessa discussão, né, que a gente começa a ver um processo de verticalização, enquanto muito que eu tinha e participava desses eventos, as pessoas falavam sobre startups de uma forma ampla, então era muito mais explicar que era qual que é o foco de uma lean startup, uma startup enxuta, coisas do gênero. Eu comecei a ver que tinha um processo de verticalização acontecendo em outras partes do mundo, ou seja, falar de startups voltadas para o agro, né, o agtech, startups de educação, edtech, e fintech, as startups financeiras. Foi quando eu decidi abraçar esse negócio. Nesses idos ali de 2013, 2014, eu conheci um pessoal de Singapura que tinha uma comunidade ativa global, que na época chamava Next Bank, depois mudaram o nome para Next Money, que era assim, você tinha voluntários ao redor do mundo, que são os chapter leaders, e esses chapter leaders, eles fomentavam discussões sobre inovação financeira e fintechs em diferentes partes do mundo. E aí eu enchi o saco dos caras lá, até eles me aprovarem lá para ser um chapter leader, e aí eu em 2015, efetivamente, a gente começa as operações aqui. Era algo voluntário, não ganhava nada para fazer isso, mas comecei a discutir muito inovação financeira. Fiz o primeiro evento de fintech aqui do Brasil, e aí a coisa tomou uma proporção na minha vida muito grande. Eu acabei deixando, de fato, o mercado financeiro tradicional, abri minha consultoria e venho me envolvendo muito profundamente desde 2015 com o mercado de inovação. Nesse meio desse caminho, eu cheguei a dirigir o comitê de fintechs da Associação Brasileira de Startups, AB Startups. Depois disso, fui convidado para dar aula na FGV, num curso de fintechs que eles criaram lá. Atualmente, inclusive, eu ainda dou aula lá nos cursos de MBA da USP-Exalc. Então, eu sou professor deles desde 2017, muito focado em inovação financeira. E também surgiram nesse caminho o primeiro convite para lançar um livro chamado O Fenômeno Fintech, que inclusive é esse livro aqui, O Fenômeno Fintech, é um livro que saiu em 2020. Na verdade, foi engraçado porque eu assinei com a editora, que é a Alta Books, que publica alguns livros, alguns títulos aqui no Brasil, muito título gringo, como Pai Rico, Pai Pobre, o Startup Canvas e outros. Eu assinei com eles em 2016, final de 2016, o livro só saiu em 2020. Meu primeiro livro, então, demorei mais tempo para escrever. O segundo livro, já mudei de editora, eu fui para a editora Gente, esse aí saiu no final de 2021, ou seja, ali, um pouco mais de um ano depois que saiu o livro anterior. Enquanto o primeiro, ele explorava muito dessas vivências que eu aprendi ao longo desses anos sobre, desde 2011 ali, até 2020, no meio de startups, de fintechs especificamente. Eu conto muito da história de fintechs que aconteceu aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, que eu presenciei de perto. E o Nova Lógica Financeira, que é um livro que saiu em 2021, fala mais sobre esse fenômeno que a gente vê das finanças embutidas, né, ou finanças embarcadas. Ou seja, a gente está num momento hoje, qualquer empresa, entre aspas, pode se tornar uma espécie de banco, né? Basta se conectar com um provedor de banking as a service, que você vê uma varejista, uma empresa de telefonia entrando nesse mercado. Então, esse foi o foco. Falei muito sobre APIs e muito sobre Open Finance também nesse livro. E agora, com o Nova Lógica Financeira, A Era da Criptoeconomia, que é meu terceiro livro, que fala já muito mais sobre essa terceira onda. E aí, pessoal, eu entro aqui, de fato, na conversa aqui, especificamente no talk com vocês. Esse aqui é uma linha do tempo que mostra a evolução que a gente vê da inovação financeira, e que aí eles usam a catchphrase, né, fintech, para abarcar tudo, mas eles mostram como que a gente teve diferentes fases a partir do momento onde a economia embarcou e abraçou a tecnologia. É um fenômeno recente, tá? Se a gente parar para pegar essa timeline, ela considera a partir de 1950, e antes disso, assim, é bom a gente pensar que o mercado financeiro, ele meio que poucas inovações foram incorporadas. Então, por séculos, a gente via a coisa ainda sendo feita muito da mesma forma, mas somente ali
no século XX, no início do século XX, a gente começa a ver mudanças, tanto do ponto de vista de infraestrutura de telecomunicações e coisas do gênero, que permitiram um avanço. Mas, para contextualizar essa timeline, também eu dou uma detalhada nela no livro, ela mostra a evolução de 3 fases que a timeline conta, né? Desde essa timeline, não fui eu que criei, foi, na verdade, um venture capitalist chamado Matt Harris, que desenvolveu isso da Bain Company, esse material, que depois o Silicon Valley Bank pegou essa ideia aqui, montou essa timeline. Mas ela começa em 1950, quando o Diners Club lança o primeiro cartão de crédito, bem rudimentar ainda, aquele cartão, né, com aquela ideia, né, aquela célebre história onde o fundador, né, então fundador da Diners Club, ele foi almoçar e esqueceu o dinheiro, e aí ele inventou esse lance do cartão de crédito para poder fazer um pagamento a posteriori, né? Então, a gente começa com isso em 50, e a coisa vem evoluindo com muita digitalização de vários processos do mercado financeiro. Então, essa fase Fintech 1.0 é caracterizada como a digitalização das finanças, saindo do ambiente analógico para o ambiente digital, que tem seu ápice aqui, inclusive, que eu falo muito no meu livro, que é em 1999, quando o PayPal, que pode ser considerada a primeira fintech moderna que a gente vê, que ela pega um lance novo na época, chamado internet, né, que se massificou em 94 por ali, e ela pensa, parte do questionamento de como é que eu movimento recursos dentro dessa coisa nova chamada internet, né, e aí lança esse sistema de pagamentos, que é ali o estopim para uma revolução de várias outras empresas que foram, sejam elas nativas ou sejam elas já existentes, que foram migrando a operação para dentro do ambiente digital. Então, a primeira fase aqui é muito calcado na digitalização, nessa primeira onda, né, digitalização das finanças. E é importante a gente falar que, apesar deles terem mapeado 3 ondas, essas ondas elas continuam acontecendo. A gente ainda vê, hoje, muitas operações ainda sendo digitalizadas, né? Gente que está mais atrasado nesse movimento, mas existe ainda isso acontecendo. Então, não significa que entra uma onda 2, a onda 1 morre, tá? Ela continua reverberando. Depois a gente tem um movimento chamado Fintech 2.0, que seria incorporando as finanças, onde a gente começa a sair de uma realidade onde só quem carrega o rótulo de instituição financeira é que pode prover serviços financeiros. Então, não só bancos e fintechs, né, que entram nessa seara, mas diferentes empresas em diferentes setores. A gente vê aí desde Magazine Luiza, e diversos outros players do mercado, claro, também tem oferta de produtos e serviços financeiros. Então, você meio que rompe essa separação entre os diferentes outros setores e o mercado financeiro. A coisa começa a juntar e ficar muito fluida essa relação, né? Então, é um pouco do que é abordado nessa segunda onda, que continua também acontecendo. E a gente tem agora, né, já acontecendo há um tempo, mesmo porque o marco desse momento de centralização das finanças, o Fintech 3.0, onde a gente vê não só uma realidade onde a gente sai muito de instituições centralizadas, mas a gente corta muito intermediário no momento onde a gente incorpora os smart contracts, né, e toda a realidade da Web3 para poder ganhar promover muito a economia, ganhar mais eficiência dentro dos processos que acontecem no mercado. E isso aqui é algo que a gente tem aí como ponto zero o lançamento da rede Bitcoin, né? Então, quando a rede Bitcoin ela de fato entra no ar, começa essa revolução, mas, obviamente, né, a data zero disso, ela é só o ponto de start. A gente hoje consegue ver uma maturidade maior e essa onda começa a ficar cada vez mais impossível de você ver, né? Que é como que eu vou falar um pouco adiante para vocês, tudo que compreende e que eu entendo porque a gente está hoje na era da criptoeconomia, de fato, que existem elementos que estão corroborando, né, uma tempestade perfeita, juntando diferentes variáveis que ajudam a tudo isso explodir nesse exato momento. E aqui, nessa timeline, eu inclusive coloco também no livro, eu coloco nos últimos pontos aqui o lançamento da OpenAI,
com o ChatGPT, em novembro de 2022, que abre uma quarta fase aqui, que é muito na aplicação de AI e que acaba se conectando com as demais, mas não é o tópico aqui do papo. Então, a gente tem essas várias fases de evolução. Mas essa terceira fase, em especial, ela é muito significativa, porque ela muda um paradigmas muito enraizados do mercado financeiro ao longo dos anos. Tá? Isso porque a gente tem, desde 1406, praticamente, onde surgiu o primeiro banco, o Banco de San Giorgio, na Itália, a primeira casa bancária do mundo, ela surgiu nessa época. A gente tinha um desenvolvimento do mercado financeiro que passava, invariavelmente, por uma via altamente regulada, né? Você não tinha como, você poderia, não que o mercado financeiro não acontecesse paralelamente, até porque o fenômeno dos agiotas e de outras pessoas que estão fora do sistema sempre acontece desde que o mundo é mundo. Mas, de uma forma mainstream, de uma forma forte, a gente só tinha essa via tradicional do mercado financeiro acontecendo, desde 1406, né? Super regulado, com várias instituições, com uma demora, inclusive, quando a gente tem os passos de evolução disso, né? Então, tudo muito travado ainda. É natural de ser, porque isso também ajudou, naquele momento, a gente ter um sistema com a solidez que a gente viu ao longo dos anos, mas também que não preveniu diferentes crises que a gente teve, né? Mas sem ele, talvez, poderia ser mais complicado naquele momento. E, a partir do momento que a gente viu, né, o surgimento do Bitcoin em 2009, a gente dá uma bifurcada nessa realidade, né, que é com o surgimento da criptoeconomia. Porque, a partir daí, você entra numa seara, né, que você não precisa de toda essa estrutura regulatória. A partir do momento onde você tem computadores em rede, conectados, validando a própria rede, já é o sistema financeiro, né? Então, você quebra muito daqueles paradigmas antigos que existiam e que a gente imaginava, e também existiam porque não tínhamos tecnologia suficiente para que isso operasse da forma como passou a operar em 2009. E aí surge todo um mundo de possibilidades que vocês sabem bem e que desemboca aí na Web3, que a gente tanto discute. E aí, vocês também sabem, né, que desde 2009, tanto o Bitcoin quanto outros criptoativos, outras redes que surgiram, tomaram muita porrada do mercado tradicional, né? O mercado que rechaçava isso, não via isso como legítimo, já mataram e deram, né, como disse, atestado de óbito para o Bitcoin várias vezes, né? Mas essa coisa sempre se voltou e mostrou não só uma resiliência, né, eu diria até uma antifragilidade diante de tantas situações e ciclos que a gente vivenciou, né? E aí, o que acontece, né? O mercado, com o tempo, pessoal, ele passa a cansar, quando não pode com eles, junte-se a eles, né? Então, a gente vê agora um momento de convergência entre o mercado financeiro tradicional e a criptoeconomia, e que isso já vem acontecendo ao longo dos anos, tá? A gente já vê, todo dia tem uma notícia, seja uma notícia do ETF do Bitcoin pela BlackRock, que foi fake news no final das contas, mas que mostra o tanto que o mercado está realmente esperando que isso aconteça, como o próprio desenvolvimento de iniciativas do ponto de vista de digital assets pelas instituições, que tudo isso já está criando um momentum aí, um impulso para isso. Mas eu marco aqui que a gente vai ter uma inevitável convergência, principalmente aqui no Brasil, tá? A partir de 2024, tá? Isso porque a gente tem também, além disso, o próprio DREX, né? As próprias CBDCs acontecendo. Aqui no Brasil a gente vai ter a nossa. O que muita gente tem uma visão, às vezes, negativa, achando que isso pode ser problemático para o mercado cripto raiz. E eu entendo diferente. Eu entendo que que a própria existência das CBDCs vai fazer com que tudo isso venha para o mainstream regulado, né? Não vai deixar de existir, como falei, esse ladinho de cá, essa realidade da criptoeconomia não pede permissão para existir, ela continua existindo, tanto que a gente vê em diferentes países que proíbem, mas a coisa continua acontecendo. Mas para que a tecnologia blockchain e tudo isso
possa ser melhor aproveitado e ganhar um escopo grande de mais usuários e também termos mais desenvolvimentos, essa convergência que também acaba passando pelas CBDCs, né, a digitalização da moeda fiat, para esse contexto da blockchain-based, ele é muito importante nessa história, tá? E aí, pessoal, eu defino aqui, que é inclusive um objeto de estudo do meu livro, né? Eu trago uma curva, né, que é a curva de Rogers, né? Ela é aquela curva que ela mostra, que vocês provavelmente devem ter visto já, a adoção de uma tecnologia. Então, a gente começa, né, geralmente, num mercado, quando uma inovação surge, a gente tem os 2,5% ali dos inovadores que pegam isso para botar a mão, depois tem os visionários, né, os early adopters, que já é um percentual um pouco maior, e aqui a gente tem um momento, tá, que aí já é uma outra tese, né, a gente está pegando a curva de Rogers, que é essa curva aqui, e estamos aplicando o framework do Geoffrey Moore, que criou um livro chamado Cruzando o Abismo, em que ele mostra que, para a gente sair daqui, desse primeiro ramp aqui, para cá, que é o mainstream, o mercado principal, existe um abismo, tá? E esse abismo, pessoal, existem vários elementos que ajudam a gente a cobrir o abismo. Isso aqui, esse abismo é o que diferencia algo, né, uma inovação, de ser alguma coisa puramente de nicho ou de geeks, que fica aqui, né, onde só fica na mão dos early adopters, as pessoas que pegam aqui, para algo que explode para cá, né? Eu costumo dar um exemplo, olhando para a realidade da inteligência artificial, por exemplo. Antes, a inteligência artificial está presente na vida da gente há muito tempo, né? Mas a grande massificação de pegar a inteligência artificial, botar na mão de um monte de gente, aconteceu com o ChatGPT, esse foi em novembro de 2022. A gente conseguiu cruzar o abismo, né, a inteligência artificial, e aí veio não só o ChatGPT, Midjourney, DALL-E, então todas essas ferramentas ajudaram a trazer uma temática de inteligência artificial para o mainstream. E aqui a gente eu detectei que existem vários elementos que estão ajudando a gente a cobrir esse abismo, né, dentro de uma realidade dessa conversão para a era da criptoeconomia, né, que cada vez menos está ficando algo de geeks, né, uma realidade fechada, e está se tornando algo que está irrompendo aqui para o mainstream, né? Então, é isso que eu abordo bastante também, esse processo de convergência no livro. E aí, indo um por um, né, a gente começa aqui os vários elementos que eu identifiquei, né, e eu vou passar por cada um deles aqui, para vocês entenderem como a gente tem vários indícios de que estamos perto da convergência, e que isso vai logo sair aqui do Giratalks, que são de pessoas que têm um nível de esclarecimento maior sobre esse tema, e vai acabar atingindo ali pessoas, não só em todo o país, que a gente está bem avançado nesse sentido, mas no mundo inteiro. Primeiro, eu gosto de trazer os provedores de Crypto as a Service, ou Blockchain as a Service, ou Token as a Service. Cada um tem uma nominação diferente, e alguns também têm linhas de serviços diferentes que eles oferecem baseados na forma como eles decidem atuar. Mas vamos falar de Crypto as a Service especificamente, que é quando a gente vê, assim como aconteceu no Banking as a Service, que são provedores que ajudam, no Banking as a Service, por exemplo, você tem umas empresas que ajudam empresas de diferentes setores a proverem serviços financeiros, né? Ou até mesmo os fintechs. Tem várias fintechs que são clientes de empresas de Banking as a Service, porque eles aceleram o processo de desenvolvimento da oferta de produtos e serviços financeiros, e também eles não precisam tirar uma licença, no caso do Banking as a Service, para operar dentro do mercado regulado financeiro. Então, a gente tem um parceiro que acelera essas iniciativas. Aqui, na realidade, cripto e de Web3, a gente tem os provedores de Crypto as a Service, Blockchain as a Service ou Token as a Service. Várias instituições estão sendo ajudadas por esses players, até mesmo porque você começar isso do zero dentro de casa é mais trabalhoso. Então, fazer isso com um parceiro, e aí a gente tem um exemplo claro aqui da Revolut, tá? O primeiro banco digital que incorporou, um dos primeiros bancos digitais que incorporou cripto nas suas ofertas, né? Eles começaram com a Paxos, que é um provedor nesse sentido,
ajudando eles a fazer isso, a trazer a oferta cripto para os seus clientes. Hoje eles estão com a Fireblocks, se eu não me engano, mas aí você começa a ver, né, esses caras entrando. Mercado Pago também entrou via Paxos, né, PayPal, também diferentes parceiros. Magazine Luiza está oferecendo, a Guide, 99, que é o case que a Foxbit juntou e auxiliou a 99 a dar essa exposição à cripto, que, novamente, começa às vezes com uma exposição, né? Essa aqui o cara não tem uma wallet ali, mas ele só tem exposição a criptoativos, mas já é um começo, né? Mesma coisa com o Nubank, Robinhood e PicPay. Então, isso aqui, pessoal, o fenômeno desses provedores, ele ajudam, sim, a gente a cobrir esse abismo, porque eles colocam de uma forma muito rápida a possibilidade que muitas pessoas que nunca ouviram falar disso, elas ouviram, que está todo o tempo no noticiário, né? A gente tem desde o Bloomberg lá incorporando o ticker, a variação de preço dos criptoativos dos principais. Mas muitas vezes elas nunca botaram a mão nisso, nunca tiveram exposição. Então, é uma forma ainda inicial, mas muito interessante, que já tem acontecido há um tempo e que ajuda nesse processo. Outra possibilidade, né? Esse termo, eu acho que o você já deve conhecer, que é o DeFi Mullet, né? Foi criado pelo pessoal do podcast Bankless lá fora, né? E o que é o mullet, né? Para quem é familiarizado, né? Mullet é aquele corte de cabelo lá dos anos 80. Eu digo dos anos 80, mas dependendo de onde a gente circular nos dias atuais, você vai ver gente usando esse corte de cabelo aí. Então, também cabe o disclaimer. Mas o DeFi Mullet, ele segue essa lógica do mullet, né? Que é uma coisa mais tradicional aqui, né? Na frente, né, assim como o corte, e mais selvagem, mais wild aqui na parte de trás, né? Então, quando a gente vê, em essência, o que é o DeFi Mullet, é você ter uma integração, onde no front o produto parece um serviço financeiro tradicional, de finanças tradicionais, mas o que está operando ali atrás é DeFi, essa é a realidade do Web3. E a gente já tem várias empresas também que estão se beneficiando desse contexto, né? Uma delas, por exemplo, é a CloudWalk, né? A CloudWalk, eles já usam muito a tecnologia blockchain para dar eficiência para a empresa de pagamentos, eles têm aquela máquina Infinity Pay, e eles também têm, inclusive, a própria stablecoin, e eles dão benefícios em cashback em stablecoins, e, inclusive, a pessoa consegue tomar empréstimo e que, no final, ele está acessando um pool de liquidez daquela stablecoin. Então, você coloca na mão de vários lojistas de pessoas do dia a dia, que eu acho que é a grande beleza, né, que a gente tentar derrubar um pouco as buzzwords para chegar no público principal, você conseguir usar na parte de trás ali do seu motor blockchain e toda essa infra, e na frente você está oferecendo um simples crédito para um merchant, né, para um vendedor. Então, essa é a beleza. E a gente tem outras empresas, tem a SmartPay também que faz isso, ajudando empresas a utilizarem, poderem fazer Pix internacional, mas por trás ali eles estão utilizando stablecoins também. A Credix, que é uma startup que oferece crédito, na frente é crédito para empreendedores, mas atrás ela também utiliza toda essa infraestrutura. Enfim, iniciativas de DeFi Mullet são aquelas invisíveis, onde o cliente mal sabe que ele está interagindo com o contexto Web3, também são elementos que têm ajudado a impulsionar esse processo e botando a tecnologia na mão das pessoas sem que elas nem saibam direito, né? Tokenização, né? Eu até separei Crypto as a Service de tokenização, até porque a gente tem os primeiros players que eu coloquei ali, muito na linha de ajudar empresas a entrar no segmento ou ofertar soluções crypto-based para os seus clientes. Tokenização já é um fenômeno mais amplo, a gente tem várias tokenizadoras surgindo aqui no Brasil também, né, e tokenização tanto de real-world assets, né, de ativos do mundo real, como também tokenização de produtos e serviços financeiros. E existe aí um estudo do CIT que fala que a gente tem ali um killer case, né, para que a tecnologia blockchain deslanche, a gente ter cada vez mais casos de tokenização, né, e tem vários dados aqui corroborando com isso, de previsões, na verdade, do CIT. A BCG também fez algumas projeções nesse sentido, que a gente vai ter cada vez mais ativos aí dentro das blockchains. Então, esse é um outro fenômeno que está acontecendo agora, que tem tudo para explodir daqui adiante e que está ajudando a cobrir esse gap.
E aí, as CBDCs, isso aqui é algo que, quando eu coloco, a gente tem várias alas, né? Tem a quem discorde, a quem concorde. Não estou ignorando aqui os riscos de uma CBDC do ponto de vista de liberdade individual, mas uma coisa é o seguinte, vai existir CBDC, mas ela não vai anular toda a realidade da criptoeconomia que já existe desde 2009, tá? Só que a gente está vendo um elemento a mais para trazer para o mainstream, e isso eu vejo como positivo. A gente consegue que mais pessoas estejam dentro de uma realidade blockchain-based e mais integrações também, do ponto de vista de interoperabilidade de blockchains, vão ter que acontecer com esse contexto. Então, eu entendo que é positivo, né? E aí, existem inúmeras razões para a gente ter CBDCs, que não cabe detalhar agora, mas que todas são válidas. Mas no caso do Brasil, né, a gente está aqui com a nossa, que vai ser lançada em breve, a chamada Drex, que, enquanto alguns países têm ainda problemas, por exemplo, em questão de transações em tempo real, a gente já tem um Pix aqui para resolver isso, né? Uma CBDC também pode ajudar na transação em tempo real, mas não é o caso. Mas com essa migração tecnológica do Drex, a gente vê toda uma possibilidade dos próprios produtos e serviços financeiros, todos os outros que não pagamentos, e que futuramente eu entendo que também pagamentos vai entrar, possam ser atualizados num contexto de Web3, né, e blockchain-based, conseguindo fazer com que a gente reduza muito os custos e cortemos vários intermediários, né? O case que está sendo muito falado aí na mídia é aquela do delivery versus payment, né? Que é você ter o auxílio de um smart contract para ajudar numa situação onde você tem a transferência de titularidade de um imóvel ou de um carro, ao mesmo tempo que você tem o recebimento do recurso, a troca do recurso. Mas a coisa vai muito além disso. Se a gente olhar, por exemplo, para a construção de produtos como fundos de direitos creditórios, PDICs, por exemplo, e também isso já foi objeto de uma discussão recente pelo Banco Central, se eu não me engano, existe um número, se eu não me engano, de 20 milhões de reais para que um FDIC ele possa ser sustentável do ponto de vista financeiro, porque tem muitos custos para você botar isso de pé, né? Então, você tem esse custo, e que é interessante você ter um FDIC com valor captado acima desse valor. Porque a gente tem controle de garantia, você tem vários registros, tudo que você faz ali com um intermediário que encarece a operação. Quando você faz isso numa infraestrutura Drex, você reduz isso em 10 vezes, né? Aí começa, se eu não me engano, a partir de 2 milhões, a coisa começa a fazer sentido. Então, é disso que eu falo, né? Além, obviamente, de todas as possibilidades que uma realidade onde os smart contracts são presentes, elas ajudam ali no dia a dia. Então, o céu é o limite, como vocês bem sabem, né? Outro ponto que é indiscutivelmente importante para que a gente tenha um avanço é a regulamentação. Então, a gente tem hoje aqui no Brasil um país que já está mais bem resolvido do que vários outros, como o próprio Estados Unidos, que está perdendo uma grande oportunidade em não ter a parte regulatória resolvida. Então, a gente vai ter um desdobramento ainda da regulamentação no Brasil aqui, especificando, por exemplo, licenças para quem opera, sejam corretoras e outros players do ecossistema, que é cada vez mais vasto, né? Mas o fato de termos um marco regulatório aqui já coloca a gente na frente. E esse marco também não ser um marco proibitivo, né? Um marco regulatório friendly. Então, também é algo muito, muito salutar. E outro elemento que eu entendo que é bastante interessante são as iniciativas de apoio, de suporte, sejam elas governamentais ou não. No caso do Brasil, a gente tem o LIFT, que é o laboratório da FENASBAC, que é uma associação ligada ao Banco Central, e que ela vem fomentando vários cases. Inclusive, eles fizeram uma chamada há um tempo atrás, que foi para que players pudessem desenvolver soluções baseadas no conceito de uma CBDC nacional. E aí a gente viu, desde a ABI, Banco Central, Febraban, vários players, tanto tradicionais como novos, entrando e desenvolvendo conceitos, né, provas de conceito, e que isso acabou desembocando hoje, depois de uma chamada oficial que foi feita pelo regulador, para poder aceitar projetos de quem fosse desenvolver soluções baseadas em Drex, né? Então, assim, isso ajuda demais a acelerar todo esse processo e fazer com que a gente cubra esse gap e rumo ao mainstream. E aí, pessoal, para meio que arrematar essa discussão, né, a gente vê que tem muitos elementos acontecendo simultaneamente que estão ajudando a gente a ter
uma aceleração rumo à convergência entre o mercado tradicional e a criptoeconomia, virando uma coisa só. Tem uma frase do autor que eu gosto muito, que é o William Gibson. Ele é autor de diversos livros de ficção científica, tá? Inclusive o Neuromancer, que é uma obra que inspirou Matrix também. E ele fala que o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído, né? Então, a gente já tem, pessoal, ao longo dos anos, né, todos esses building blocks, né, essas possibilidades tecnológicas para se ter uma realidade, né, 2200 e tanto, né, se a gente parar para ver, principalmente do ponto de vista financeiro e tudo mais. E a gente sabe aqui do potencial do blockchain e tudo mais. Mas é aquilo, né? O futuro ele já chegou, mas ele só não está igualmente distribuído, e para isso acontecer, no meu ponto de vista, existem esses vários elementos que precisam convergir. E entendo que o Brasil ele tem vários desses elementos hoje bem alinhavados, e que vai ajudar com que a gente esteja à frente de outras jurisdições, somente jurisdições que sempre dominaram a cena financeira tradicional, e só depende da gente para ver, e também desses outros fatores de regulação e tudo mais, para que a gente consiga avançar, né? Felizes nós temos aqui também um regulador que não é proibitivo, e também todas essas outras iniciativas do ponto de vista de Crypto as a Service, tokenização e tudo, que anda de vento e popa acontecendo por aqui, tá? Antes de fechar, pessoal, novamente falando um pouquinho sobre o livro, tá? Rapidamente aqui tem alguns conteúdos, né? Eu não vou entrar em detalhe, na própria Amazon dá para ver um pouco quais são os capítulos que abordam, né? Desde do que eu falei do sistema financeiro e surgimento de uma nova via, como que essa realidade cripto está se tangibilizando na vida das pessoas, explica o conceito de criptoeconomia, blockchain, criptoativos, NFTs, DeFi, sinais de convergência, alguns deles a gente explorou aqui. E, por fim, fechando com o metaverso, Web3 e IA generativa e além. Como é que tudo isso se junta para poder avançar nesse novo contexto. E é isso, o livro já é um best-seller, tem um prefácio do Don Tapscott, também, que é um especialista global em blockchain. E aqui fica o QR Code, para quem quiser adquirir, obviamente vão ter os exemplares sorteados aqui, mas eu fico à disposição agora para responder as perguntas, a gente poder bater um papo em cima disso e de outros temas que vocês tiverem interesse. Excelente, Bruno, demais. Nossa, ultimamente, vários momentos, principalmente quando você trouxe a evolução fintech, isso foi incrível, da gente conseguir em um slide entender todos os pontos de contato que foi até a gente chegar agora, o ponto do abismo também, que é exatamente onde a gente está, e também colocar o Brasil nesse ponto de inovação em referência, né? Então, a gente já fez um trabalho um benchmark aí no setor financeiro com o Pix, e aí agora com a regulação e o Drex, todas as mudanças, a gente acredita que esse abismo vai chegar mais rápido. Eu vou compartilhar, gente, o nosso QR Code, o nosso NFT de participação, e lembrando que cada Giratox a gente tem esses NFTs de participação, vão colecionando que a gente vai desbloquear benefícios interessantes com isso, e desse Giratox especial, quem tiver esse NFT de participação, nós também vamos sortear 5 grandes livros aqui da área da economia do Bruno Diniz, então vou compartilhar rapidamente. Olha aí. Perfeito, então é só resgatar, apontem sua câmera. Alguém já tem alguma pergunta? Paulo quer fazer alguma observação? Eu já quero fazer uma pergunta, aproveitando aqui toda essa aula aqui sobre criptoeconomia, não só, né, sobre inovação financeira, mas a gente vê, Bruno, falando de blockchain especificamente, né, a gente vê ainda, e aí quando você mostra aquele gráfico, né, da curva com abismo, etc., a gente ainda vê uma percepção de que, puxa, mas isso não é para mim, né, para pessoas que não estão em contato frequente com isso, não trabalham com isso, pessoas que realmente não estão inseridas nesse contexto da tokenização, da blockchain, etc. E o que a gente, pelo menos assim, alguns sinais que a gente pode perceber, e eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. A gente tem também aquele gráfico que fizeram, não sei se foi o pessoal da BCG, que compara a adoção da internet, né, dos anos 90 para cá,
versus a adoção de carteiras de wallets na rede Ethereum, né? E falando, olha, em 2030 a gente vai atingir 1 bilhão de usuários. E eu fico refletindo sobre isso, porque talvez, e aí uma reflexão para a gente discutir aqui, mas será que a gente não vai atingir esse número antes? Será que a gente não vai atingir uma adoção massiva sem que as pessoas percebam? Porque quando você fala do governo de um país que tem 215 milhões de pessoas adotando uma moeda digital, quando você fala de grandes bancos ou de grandes sistemas de pagamento como Mercado Pago, PicPay, Nubank, adotando infraestrutura em blockchain, sem que as pessoas necessariamente saibam que estão usando, será que isso não vai trazer uma curva, uma aceleração de curva de adoção que a gente não está conseguindo mensurar, né? E o quanto isso vai contribuir também para desmistificar um pouco da tecnologia que hoje é tão distante das pessoas, né? Concordo, viu, Paulo? E assim, essa tempestade perfeita, a gente tem um pensamento muito linear, né? A gente não consegue lidar muito com exponencialidade. Eu lembro quando saiu em 2000, assim, vamos lembrar de um negócio, pessoal. O Pix ele veio ao Brasil, ao mundo aqui, em novembro de 20, tá? Hoje em dia ela é uma ferramenta onipresente, todo mundo usa, e ele tem uma função específica de pagamentos, tá? Nós não estamos falando de algo que é tão mais amplo como toda a realidade Web3 e blockchain-based que a gente tem. Então, assim, eu acho que todas as previsões que eu vi na época do Pix em relação a, em 5 anos, pode ser que o Pix tenha 15% de mercado. Olha só o que o pessoal falava. Várias assim, consultorias, a galera foi super conservadora, né? Mas eu vejo o seguinte, todos os elementos que eu coloquei ali são super importantes e já estão acontecendo. Mas se tem um que eu acho que é matador, é o próprio lance das CBDCs. Pensa comigo, quando o Drex está no ar, tá? E uma pessoa recebe um auxílio, que é Bolsa Família, não sei, nem sei, mudou o nome já, voltou 2 vezes, mas vamos dizer, um auxílio Bolsa Família, via Drex, e tiver codificado ali que a pessoa pode utilizar só para alguns contextos, por exemplo, pode comprar bebida alcoólica, por exemplo, você vai estar isso na mão de um monte de gente que não tem a menor noção. É aquela coisa, a tecnologia ninguém precisa saber, muitas vezes, tá? Por exemplo, pouca gente conhece de fato como é que funciona o mecanismo de funcionamento do Pix. Você só está sabendo que você não está pagando nada para fazer uma transferência para uma outra pessoa e ela está recebendo 24/7 instantaneamente, né? Então, é bem isso, assim, quando você coloca isso na mão das pessoas, seja ela sabendo ou não, isso já faz um onboarding absurdo. E, inevitavelmente, vai fazer com que o quê? Quem atua no mercado financeiro, né, ou não só no mercado financeiro, né, de uma forma geral, as pessoas vão ter que entender sobre esse tema de um nível mais profundo, né? Esse até foi um dos motivadores para eu ter feito esse livro, porque eu acho que o timing era muito perfeito para que as pessoas entendam a virada de chave que a gente está passando e que as pessoas busquem entendimento, primeiro no mercado financeiro. Então, assim como o cara sabe o que é um CDB, o que é uma taxa Selic e tudo mais, o cara vai ter que saber o mínimo do que é blockchain dentro do mercado financeiro, e também vai para vários outros setores, né? Você começa a ver, a gente tem empresas como a Ambipar, né? Empresas de outros setores que também têm aí a questão de tokenização acontecendo de crédito de carbono e várias coisas do sentido. Então, você vê a sociedade como um todo tendo que lidar com isso. Mas eu falo que o que eu sempre falo, quando você entra no mainstream, você entra num bolo de gente, do espectro, de gente que às vezes não sabe o básico sobre muita coisa, as pessoas não sabem o básico. Então, é muito difícil atingir isso, e a gente só atinge quando a gente chega, quando, por exemplo, a pessoa numa condição mais simples, que é um recebedor de um auxílio emergencial ou de um auxílio governamental, ela tem que usar aquilo no dia a dia porque ela passa a receber daquele jeito. Isso puxa uma cadeia, isso atinge a última milha lá daquela curva de adoção, né? E junto com isso, o mercado vai ter que desenvolver o mercado vai ter que desenvolver todas as integrações com o resto, e quem for também sagaz do ponto de vista de empreendedorismo, também vai buscar interoperabilidade e tal, para poder mostrar para aquele cara que dá para fazer um monte de coisa, dá para poder ele trocar isso por um criptoativo, dá para poder usar um criptoativo para poder viabilizar um outro tipo de projeto, uma operação XYZ, fazer um staking, e por aí vai, entendeu? Assim, a gente tem muita
muita coisa para acontecer nesse espectro do mainstream, sobretudo no fim da cauda aqui. Mas, novamente, como você falou, Paulo, eu acho que muitas das previsões elas vão cair por terra, porque todos esses elementos, eu coloquei uns 5, 6 ali, eles estão ao mesmo tempo acontecendo. Eu entendo que, para atingir a ponta da curva, o mercado financeiro, por exemplo, você sabe, o Fernando Delica, que a gente fala sempre, ele já está adotando, ele está abraçando isso porque é economia de custo então, assim, o mercado adotando, as pessoas vão acabar utilizando de tabela. Mas quando você tem um impulso do ponto de vista do regulador e tudo mais, aí você joga isso na mão de realmente todas as pessoas. Aí vira o jogo. Então, é isso que eu entendo. Eu acho que a gente está subestimando muito e o momento da gente entender, abraçar e aproveitar as oportunidades de uma onda que não nasceu agora, nasceu em 2009, já teve um ciclo de gente que se deu muito bem, muito do ponto de vista financista mesmo, de ter adquirido tokens ali no momento muito inicial de ter feito grana, pura e simplesmente, mas a gente tem toda uma onda de construção de soluções, de projetos e tudo, que tem muita coisa para ser feita, e como eu entendo, vão ser as bases sobre as quais o mercado vai operar daqui por diante. Então, vai ser inevitável quem queira empreender, desenvolver, conhecer, poder surfar isso nesse contexto que a gente está vivenciando agora. Ô Bruno, você acha que a gente vai viver uma década de tokenização absurda, do tipo assim, a Bolsa de Valores vai ser tokenizada, o nosso cartório vai ser tokenizado, a nossa energia aqui, né? Agora a gente está falando muito de bioeconomia, carbono, hidrogênio verde. Você acha que é por aí que a gente vai? É inevitável essa ubiquidade, igual a gente tem internet, a gente vai ter token no nosso dia a dia. Sim, e vai ser puxado por esse momento, porque, como eu te falei, quando você tem iniciativas um pouco mais isoladas, a coisa demora um pouco mais para fazer. O grande catalisador disso é quando você tem um regulador botando a mão e falando, cara, temos esse Drex aqui, vai possibilitar esse monte de coisa, e assim, para isso rodar, o cartório vai ter que, inevitavelmente, o cartório vai ter que correr atrás. Os que forem mais sagazes vão correr antes e vão dar esse benefício e já vão sair na frente e vai forçar todo o resto a meio que se adequar. E aí isso vai puxando também ao processo de tokenização mais amplo na economia. Então, assim, são elementos que estão aí puxando, esse catalisador que eu acho que é bem, bem forte, e aí a gente acaba convergindo, sabe, Paulo? E numa velocidade absurda, porque, como você falou, esse processo de tokenização já está acontecendo. E é impressionante como isso cresceu, tipo, de 2 anos para cá, absurdamente. É absurdo o crescimento quando você vê ano após ano, né, percentualmente. Mas quando você vê depois a explosão que a gente vai ter a partir da convergência desses fatores, aí nós estamos falando de um grande mergulho dos ativos do mundo real, ativos financeiros, dentro desse contexto, e por acaso puxa a sociedade como um todo. Serviços como cartórios, eventualmente até questionando, que a gente sempre questionou a existência desses players e tal, mas isso vai ficar impossível de desver, né? E aí a gente vai ver uma aceleração dessas mudanças mais da base. Tem uma brasileira, inclusive, que ela está com esse projeto desse cartório blockchain. É muito interessante. Não recordo o nome agora, mas acho que, como o Bruno falou, vai ser inevitável a adoção, novos formatos, novas empresas, novas possibilidades. Mas o que mais me chamou a atenção, Bruno, é esse ponto, que o futuro já chegou, mas ele não foi bem distribuído. Eu acho importante também a gente comentar, ir atrás, aprender o que está acontecendo, até para a gente também não ter um comportamento tão passivo e também começar a se organizar, fazer uma pressão social também, para a gente conseguir desbloquear uma renda básica digital via Drex, para a gente resolver problemas verdadeiros de fato, assim, e não só ir resolvendo transações no quesito institucional, assim, quais são os benefícios sociais que a gente vai ter com tudo isso. Então, eu fiquei muito empolgada de conseguir, quando você falou também essa parte do Bolsa Família, de como é que a gente faz essa alocação de renda inteligente, ou até mesmo a gente ter um comportamento também mais ativo na questão dos nossos impostos, quais projetos a gente poderia apoiar, como é que a gente tem um controle de fato de que o que eu coloquei ali está indo de fato para
um impacto social que possa fazer a mudança na vida de muitas pessoas, assim, sabe? Sim, sim. É isso, assim, é o que eu falo, os elementos já estão aí, né? Eles já estão presentes. Agora é uma questão de aceleração dessas variáveis, adoção, e do mercado entender que existem essas oportunidades para construir coisas em cima disso. Mas, para isso, a regulamentação tem que estar pacificada, a infraestrutura, como está falando de CBDC, tem que estar realmente resolvida, e aí tem todo um desenvolvimento, né, saindo só da seara extremamente financista, mas que vai desde experiência a benefícios sociais e tudo isso, de uma forma muito mais, como posso dizer, dinâmica e muito mais bem amarrada nesse novo contexto. Então, o futuro já chegou e só não está igualmente distribuído, a gente está ali, como quem está aqui presente também são pessoas agentes desse processo, e fiquei muito feliz de poder dividir isso com vocês aqui. Espero ter gostado. Obrigada. Esse é exatamente um dos intuitos do Giratalks, da gente conseguir distribuir essas informações, distribuir esses cases, fazer troca de perguntas, trazer inspiração como você hoje. Então, assim, muito obrigada. Eu espero que todo mundo tenha conseguido resgatar seu NFT de participação. Lembrando que vamos sortear 5 livros. Eu já estou super animada para ganhar um, poder começar a ler também. Vou parar de compartilhar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, consideração? Agora é o momento. Senão a gente pode ir já finalizando. Eu ia só pegar um gancho no que você falou, Helena, e no que o Bruno trouxe dessa parte de impacto, né? Eu lembro de ter visto um estudo do Banco Mundial de que quase 2 bilhões de pessoas não usam serviços bancários no mundo, e que aqui no Brasil, acho que a gente tem, se eu não me engano, 40 milhões de pessoas que são consideradas subbancarizadas, ou seja, a pessoa às vezes até tem uma conta no banco, mas acaba não utilizando, ou é aquela conta meio da lotérica, só para receber e pagar conta. Então, a gente tem um potencial, né? Além de ganho estrutural, financeiro, a gente tem um potencial também de inclusão e de acho que uma melhor distribuição também de recurso, né? Para uma economia como a nossa, que ela é gigantesca, né? A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, eu realmente tenho também essa sensação de que a criptoeconomia não é só sobre ganhar mais dinheiro, né? Com alguns players vai ser isso, mas eu acho que tem um horizonte de conexão, de interdisciplinaridade, de expansão muito forte também para a gente explorar, né? Então, isso me anima bastante também. Distribuição, né? É isso, a gente tá a caminho, fico muito empolgado quando eu falo desse tema, porque eu entendo que é uma virada, uma fase muito importante que provoca uma virada, como vocês já sabem, como eu também juntei aqui na apresentação, que vai mudar aqui a forma como os serviços financeiros acontecem e como a sociedade também interage com tudo isso, como o acesso também chega a cada vez mais pessoas, porque só ter conta em banco não é você estar bancarizado, tá? Muitos produtos e serviços você não tem acesso, e quando você pluga toda uma realidade de outros players que já aconteceu com fintechs, mas pode acelerar muito mais e com redução de custo ainda mais drástica. Enfim, estamos num caminho, monetização de dados, que é uma coisa que até o Banco Central já fala, o dado que hoje a gente cede gratuitamente para várias big techs, ele passa a ser monetizado, então várias pessoas podem também entrar, fazer dinheiro em cima disso, conscientemente, e não sendo simplesmente tendo isso subtraído, né, puxado ali. Então, tem muita coisa legal adiante, eu estou muito, muito empolgado com tudo isso também. Muito bacana. Obrigadão, Bruno, pelo espaço aí, pelo seu tempo, pela partilha, foi muito bacana, de verdade. Valeu, pessoal. Espero ter gostado, hein? Depois eu sorteio lá os livros que vai ser um prazer ver vocês. A gente vai sortear e aí vamos entrar em contato aí com as pessoas ganhadoras, tá bom, galera? Valeu. Valeu, gente. Um beijão. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.